eu tentei trazer para vocês um tema que é extremamente pertinente. E a gente fala em erro médico e eu fiquei pensando no tema da convenção, que seria a advocacia de sucesso. E aí a gente tem que pensar, recentemente o Colégio Brasileiro de Cirurgiões questionou até através do ministro Fachin se essa nomenclatura erro médico estaria correta, né? E há muito tempo eu digo que erro médico não é a melhor expressão para a gente tratar. E se a gente está falando aqui em perspectivas futuras e éticas, a gente precisa pensar um nome que não estigmatize uma classe, até porque os erros, geralmente, eles acontecem sistemáticos. São erros hospitalares, erros em atendimento em saúde. Então, eu costumo falar e até propor para os colegas que a gente tente criar uma nomenclatura de suposto erro em atendimento em saúde. Talvez seja até mais viável para que a gente não estigmatize algum profissional. Porque o erro, ele pode acontecer desde da parte de transporte técnico e marca, pode acontecer na hospedaria, né, ou na hotelaria hospitalar, pode acontecer durante um procedimento, durante uma intervenção, pode vir da enfermagem, da parte da farmácia. Um erro de dispensação, a gente vê sempre nos jornais, um erro de dispensação, um erro de aplicação de um medicamento leva a óbito. Infelizmente, é uma realidade, e essa realidade do erro, ela prejudica, né, desses supostos erros ou eventos que causam danos aos pacientes, ela prejudica não só o paciente, que é uma vida, a família e o próprio sistema de saúde no geral, porque vai causar, de alguma forma, danos maiores. Além da judicialização, que já é muito exacerbada no nosso país. Então, essa reflexão, ela é importante que seja feita e que a gente entenda que há uma necessidade de mudança. De que forma? O que é uma advocacia de sucesso? O erro médico ou o erro em assistência, ela é um momento de fracasso do sistema de saúde. E quando a gente pensa, né, em sucesso na advocacia, a gente tem que trabalhar em conjunto com os prestadores, com os hospitais, com as pessoas que fazem a saúde, com as secretarias, com os administradores e gerentes de hospitais, para levar informação, levar compliance, para que a gente diminua esses casos. Então, a advocacia de sucesso, para mim, não é só ter destaque ou ganhar dinheiro, mas a gente tem que fazer uma certa diferença. Quem defende o médico, na vida do médico, do profissional, do enfermeiro, do farmacêutico, do fisioterapeuta, quem defende o paciente, quem ajuiza a ação para garantir medicamento e tratamento, fazer a diferença na vida das pessoas, levar dignidade. Então, eu acho que a advocacia de sucesso está em como a gente enfrenta esse processo e como a gente consegue levar dignidade para as pessoas, seja de que lado elas estejam. Bem, essa temática, ela traz algumas situações específicas. Eu falei, né, na questão da vulnerabilidade. Eu acredito que, apesar de a gente vivenciar e experienciar um momento de transformação, de revolução da questão da informação, na informação está um clique da gente, pessoal. A gente consegue aqui entrar, coloca no Google, vai, pergunta. Tem paciente que chega para o médico já com diagnóstico, com prescrição, com tudo pronto, né? E isso é, de certa forma, até desafiador para o profissional da saúde. Mas a gente precisa pensar que tem muita gente ainda que sequer tem um conhecimento mínimo de se autodeterminar. E acho que, para o futuro, a gente precisa pensar nessa dinâmica do sistema de saúde, entregando um serviço adequado, com informações claras, precisas, de acordo com o paciente. O paciente, ele é o alvo de toda a atenção do sistema de saúde, seja ele público, privado ou suplementar. Então, nesse aspecto, nós precisamos entender, se o paciente é o centro, a gente precisa focar de toda forma, direcionar essa melhoria do sistema de saúde para o paciente. E como a gente faz isso? Foi falado aqui, né, já pelos outros colegas, seguro, a gente tem processo ético profissional, os médicos, em geral, os profissionais de saúde não sabem se defender, e a gente precisa criar essa cultura de prevenção e compliance. Infelizmente, quase no Brasil inteiro, eu converso muito com colegas de outros estados, a gente vê que ainda é muito baixo. Principalmente no Nordeste, aqui na minha região, nós temos um compliance baixo. No Sul, nós temos um pouco mais de compliance no Sudeste, né, de hospitais maiores, e mesmo assim os erros acabam acontecendo.
Então, precisamos pensar em criar treinamento, fazer com que as pessoas entendam que é necessário, como já foi falado, que você não deve fazer uma defesa sozinho, você precisa ter contratos, você precisa ter termo de consentimento informado, esclarecendo o paciente. Não adianta um médico, por exemplo, eu pego vários casos em que o médico manda por e-mail, pelo e-mail da secretária, um documento de informação para o paciente. Provavelmente isso não vai ter validade. Então, é uma situação que a gente tem que pensar na vulnerabilidade desse paciente, entender que ainda existe a questão de que o médico é detentor do conhecimento, que o profissional da saúde é detentor do conhecimento e que o paciente, ele é geralmente uma pessoa que naquele momento de atendimento, ele está muito fragilizado. Eu tenho certeza que todos os colegas da mesa, quando vão atender os pacientes e os médicos, os dentistas, todos vêm fragilizados. E aí é o primeiro momento de acolhimento. E nesse momento de acolhimento a gente precisa realmente transformar vidas. E eu acho que essa é a missão, né, da gente como advocacia de sucesso. Transformar vidas, transformar a vida das pessoas, se a gente não conseguir curar, né, por meio de um medicamento, mas pelo menos levar a dignidade, paliar, fazer com que aquela pessoa tenha uma dignidade até na morte. O direito da saúde, o direito médico, ele é muito bonito porque ele vai do nascituro à morte e até o pós-morte. Às vezes, questão de sigilo profissional, documentos médicos que vão ser entregues à família, o paciente pediu que não entregasse, há algum tipo de documento, alguma informação que é muito confidencial e ele não quer. Então, nós saímos do direito constitucional, começamos com ele, vamos para o direito civil, para o direito do consumidor, para o direito de família, às vezes, até na parte de sucessões, e é um direito riquíssimo, e aqui nesse momento, nessa conversa, exatamente para que vocês possam, né, vislumbrar. E o que é que eu trago como questão de futuro? Eu acredito que o direito da saúde ainda está engateando, o direito médico, o direito da saúde, porque hoje a gente trabalha focado muito na questão de erro médico, depois direito a tratamento e medicamento SUS ou saúde suplementar, e a gente esquece que a medicina e a saúde, que a parte de tecnologia e avanço nas tecnologias de saúde é exponencial. Então, o que é hoje, daqui a 5 anos, será muito diferente. Eu falo isso para o pessoal do escritório. Vamos estudar, ficar antenados nas mudanças, porque a inteligência artificial está aí, a gente vai ter muita medicina preditiva, já existem inteligências artificiais e bots que conseguem prever, dar diagnóstico, como o Watson e outros que estão sendo criados, robôs como o robô da Vinci, e isso tudo vai fazer parte do direito médico e do erro médico futuro. Então, se a gente ficar preso nesse momento, a gente vai ficar parado no tempo. Então, todos nós, como cientistas do direito, nós precisamos pensar daqui a 10 anos, como é que vai estar o cenário da saúde no Brasil, no país, como é que essa saúde vai conseguir fazer com que esse paciente, essa pessoa, onde o foco está centrado no atendimento, ela consiga ter um atendimento humano, digno e que tenha a integridade psicofísica respeitada. Então, a advocacia de sucesso está, como eu estava conversando hoje com o doutor Eduardo, na previsibilidade do que pode vir no futuro, e a gente está preparado para conseguir ultrapassar desafios. E ultrapassar desafios é manter-se sempre e constantemente em evolução profissional, estudando e buscando mercados em que a gente consiga fazer a diferença para as pessoas. Então, esse recado aqui, eu não quis trazer o erro médico profundamente, porque é um assunto que é denso, mas trazer essa dinâmica de não falar em erro médico, se falar em suposto erro em atendimento em saúde que causa dano ao paciente, lembrar que ele faz parte de uma cadeia, pode ser desde um acesso, por exemplo, de cadeira de roda na maca, que pode ter uma queda hospitalar, vai existir um dano. Ontem nós tivemos um debate, inclusive, que eu falei sobre violência obstétrica, que também é outro nome errado. A gente não tem violência obstétrica, a gente tem violência ao parto, violência à parturiente, e que também causa muitos danos. Então, a mensagem que fica é:
nós precisamos conscientizar toda a parte de gestão, seja da saúde pública, da saúde privada e da saúde suplementar, de que é preciso sim ter compliance. Hoje, o mundo moderno, ele não aceita falhas. Nenhum hospital, nenhuma clínica que não trabalhe minimamente com compliance, com prontuário eletrônico acertado, com contrato, termo de consentimento informado, que realmente leve uma informação clara para o paciente, esses profissionais que ficaram no passado, infelizmente, vão ser condenados e vão ter várias condenações repetidas, seja na esfera civil, com danos morais, que são vários. A gente tem dano moral, estrito sensu, dano estético, dano existencial, negligência da informação, quando o médico não consegue comprovar que informou. Até hoje, pessoal, a gente vai ter também a situação de processos quando o médico não quer entregar o prontuário do paciente, que é um direito dele. E o paciente pode ajuizar uma ação por dano moral, pela violação do direito dele de se autodeterminar, porque é direito do paciente receber esse prontuário. E tem muito médico que nega. Então, a medicina, a saúde do futuro, ela tem que tirar o médico, tirar o profissional da saúde, tirar o farmacêutico, o dentista do centro e pôr o paciente. O paciente é o foco principal. Na hora que nós conseguirmos gerir, transformar, treinar pessoas, acredito que a gente vai conseguir ter uma saúde mais digna e médicos, profissionais da saúde, dentistas mais seguros e pacientes mais satisfeitos. Para finalizar, eu queria deixar um dado para vocês refletirem. A OMS, ela fez um estudo recente, aumentou no mundo inteiro o número de erros médicos. Então, a gente tem 2,6 milhões de mortes em 150 mil países, geralmente na classe mais baixa e não favorecida. O Instituto de Estudo de Saúde Suplementar publicou um estudo recente e ele mostra que a cada 1 minuto no Brasil morrem 5 pessoas. Então, nós precisamos melhorar toda a parte de treinamento, de compliance e de regras para que a saúde, os profissionais da saúde e os pacientes tenham uma jornada mais suave, mais leve e com dignidade. Então, espero ter plantado um pouco uma semente para vocês e, como diz o Balint, que é o psicanalista húngaro, o médico é o primeiro a levar o medicamento para o paciente na consulta. E eu acho que nós, como advogados, também, naquele primeiro momento, nós somos aquele senhor do ato. E ali a gente vai fazer com que as pessoas possam entender os seus direitos, levar dignidade e sucesso na advocacia e a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado.